A paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos a refletir sobre o tema sempre atual do caráter cristão. Já sabemos que esse cristão verdadeiro não é só frequentar uma igreja evangélica, é viver de acordo com os princípios da Santa Palavra de Deus, num mundo que seguia por filosofias humanistas, materialistas e relativistas, numa visão do chamado politicamente correto. O cristão é considerado sal da terra e luz do mundo, como disse Jesus. Continue conosco com essa reflexão. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no programa anterior, iniciamos reflexão sobre Melquisedeque. Já vimos que ele era um personagem enigmático, mas a Bíblia nos revela traços do seu caráter que são referências para nós em pleno século XXI. Meditemos um pouco sobre o exemplo moral e espiritual desse homem de Deus. O texto de Hebreus a respeito de Melquisedeque diz: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Hebreus 7:2. Sobre o caráter dele, vejamos o seguinte. Primeiro, ele tinha um caráter justo. Ele é chamado assim porque é rei de justiça. É a tradução primeira de seu nome. No meio de uma sociedade idólatra e corrompida, com costumes estranhos e até bárbaros, como sacrificar seus filhos aos falsos deuses, Melquisedeque se destacou por ser um homem justo e praticante da justiça. Seu nome identifica-se com seu caráter. Suas atitudes decorriam de seu caráter ilibado e santo. Daí a sua grandeza moral e espiritual. A Bíblia diz sobre ele: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Hebreus 7:4. Abraão, patriarca, era um líder de grande valor e respeito. Jamais se encurvaria para reverenciar e honrar um homem que não tivesse um caráter digno e exemplar, para ser chamado de rei de justiça. Na Bíblia ele foi, sem dúvida, um homem de Deus que soube pautar sua vida na vereda da justiça, conforme diz Salmo 23. Hoje, nos dias em que vivemos, precisamos cultivar a justiça de Deus em nossas vidas, praticando somente o que agrada a Deus, fazendo bem ao nosso próximo de forma justa, com nossos familiares, com nossos irmãos em Cristo, com os nossos amigos e pessoas diversas. O cristão deve ser pessoa justa. Jesus, em seu evangelho, falando aos seus seguidores, exortou-lhes que fossem justos e disse: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Ser justo é sinônimo de ser íntegro, fiel, honesto. Isso deve fazer parte intrínseca do caráter cristão. Um outro exemplo do caráter de Melquisedeque é que ele tinha um caráter pacífico. O texto citado diz que, além de ser rei de justiça, Melquisedeque também era rei de Salém, que é rei de paz. Hebreus 7:2. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo
e também rei de uma cidade chamada Salém. Os estudiosos identificam essa cidade como sendo Jerusalém. O Salmo 76 sugere esse entendimento. Diz assim: conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Salmo 76, 1 e 2. Certamente, Melquisedeque era um homem pacífico e também reinava sobre uma cidade cujo nome significa paz, onde havia segurança, tranquilidade, sentido derivado de shalom, que significa não apenas paz, assim no sentido de ausência de guerra, mas shalom quer dizer tranquilidade, segurança, prosperidade plena. Homem de paz ou pacificador é considerado bem-aventurado. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, 15. Jesus ressaltou o valor dos pacificadores no Sermão do Monte. Ele disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Nos cristãos, ou nós cristãos, temos o dever moral e espiritual de sermos promotores da paz. Primeiro, em nosso lar. Depois, no ambiente da igreja, no relacionamento fraternal, ministerial, eclesial e também para com as pessoas de fora do nosso ambiente. Nosso exemplo de pessoas pacíficas e pacificadoras serve de testemunho para os descrentes. O mundo vive dominado por pessoas violentas, agressivas, capazes de tirar a vida do seu próximo por causa de coisas fúteis. Isso é falta de paz. Cada um só pode dar o que tem. Diz a Bíblia: os ímpios, diz meu Deus, não têm paz. Isaías 57, 21. Em terceiro lugar, Melquisedeque tinha um caráter fiel. Os cananeus, no meio de quem Melquisedeque habitava, eram povos idólatras. Seus deuses, em geral, eram depravados. Seus cultos eram motivados pelas orgias e corrupção sexual. Baal era o Deus supremo deles, a suprema divindade do panteão cananeu, o Deus da fertilidade, da chuva e do trovão. Ele controlava o tempo, as estações e as chuvas. Segundo os estudiosos, para os cananeus, a chuva era o esperma de Baal, que fertilizava a terra, tornando-a produtiva na mitologia, não é? Sua esposa era Astarote, que podia ser representada por qualquer pedaço de tronco como um totem. Jezabel, a rainha ímpia, esposa do ímpio Acabe, era adoradora de Astarote. Havia o deus Moloque, que exigia sacrifício de crianças, jogava no fogo. Além desses, outras falsas divindades eram adoradas naquelas terras, em meio a esse cenário de idolatria e depravação. Melquisedeque percebeu, descobriu que havia o Deus Supremo, Criador dos céus e da terra, o Deus dos hebreus, e tornou-se um seu seguidor e adorador. Como ele se encontrou com Deus é um mistério. O texto bíblico guarda silêncio sobre isso, mas não resta a menor dúvida de que sua conversão a Jeová foi real e completa. Ele demonstrou sua fé e seu relacionamento com Deus quando do seu encontro com Abraão. Diz a Bíblia, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Gênesis 14, 19 e 20. Tendo encontrado o Supremo Deus de Melquisedeque, ele desenvolveu o seu caráter, demonstrando fidelidade ao Senhor. Deus não se impressiona com capacidades e talentos humanos. Para ele, se a pessoa pregar bem, cantar bem, contribuir com sua obra, mas não for fiel ou íntegro em seu caráter, não tem nenhum valor. Jesus citou uma parábola em que usou o exemplo de dois servos, um chamado de servo infiel, que não deu conta do seu senhor, do seu trabalho ou da sua mordomia, e outro chamado de servo fiel. Este Jesus tomou como exemplo a ser seguido por seus servos. Ele diz: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no reino do teu Senhor. Melquisedeque era um homem fiel. Todo cristão deve ser fiel, além de santo e cheio de amor. Eu indago, você é um cristão pacificador e fiel a Deus? Já entregou realmente sua vida nas mãos de Deus para obedecer a sua palavra, como fez Melquisedeque? Ou é um cristão nominal, que apenas frequenta uma igreja, mas não se dispõe a fazer a vontade de Deus?
reflita e tome uma decisão. A salvação só se encontra em Jesus Cristo. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Visão panorâmica, o seu jornal. Caros irmãos, a paz do Senhor. Começa agora mais o Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. O MADEP realizou encontro Eu Escolhi Esperar. A Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte realizou mais uma escola bíblica para obreiros. A ADEPAR realiza mais uma campanha de evangelização em Parnamirim. Tudo isso daqui a 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. O MADEP realizou encontro Eu Escolhi Esperar. No último sábado, dia 18 de maio, no Templo Sede da Assembleia de Deus em Parnamirim, a União de Mocidade da ADEPAR, sob a liderança do diácono Alisson Duarte, realizou o encontro Eu Escolhi Esperar, que reuniu jovens e adolescentes de Parnamirim com o objetivo elevado de conscientizá-los sobre a importância da abstinência sexual antes do casamento. Um número surpreendente de jovens e adolescentes da ADEPAR, de todas as congregações de Parnamirim e de outras igrejas que se interessam pela vida cristã em submissão aos preceitos da Palavra de Deus, participaram do evento de caráter espiritual, ético e moral, visando o fortalecimento de sua fé cristã e valorização dos princípios éticos que norteiam o comportamento do jovem crente em Jesus. Vivemos num tempo em que meninos e meninas, ainda crianças, já praticam sexo. Além de abordar o tema namoro, noivado e casamento, de acordo com a vontade de Deus, o encontro Escolhi Esperar também abordou o tema da depressão, que tem atingido muitos jovens e adolescentes de Parnamirim e de outros lugares, com graves problemas para a sua vida espiritual e emocional, levando muitos até em pensar no suicídio. O pastor José Nilton Barbosa, de Natal, ministrou a palavra sobre namoro, noivado e o casamento, na perspectiva da Palavra de Deus, tomando como exemplo personagens jovens, como José, Isaac, Jacó e outros, que servem de modelos espirituais, éticos e morais para a juventude cristã, neste tempo de grande desprezo aos princípios cristãos. O preletor demonstrou, com base na Palavra de Deus, que é perfeitamente possível o jovem e o adolescente cristão se manterem castos, esperando o momento certo para desfrutarem a vida sexual de modo legítimo e santo, conforme ensina a Palavra de Deus, e que manter-se dentro dos padrões bíblicos só é possível se o jovem seguir as orientações da Bíblia Sagrada, com a graça e o poder de Deus em sua vida. O grande problema que os jovens cristãos enfrentam é a pressão constante dos apelos de ordem sexual ilícita, seja nas redes sociais, na mídia em geral, especialmente nas novelas e seriados, que induz a juventude à libertinagem e à depravação moral na prática da fornicação e da prostituição.
Mas a palavra de Deus garante a força e o poder da parte de Deus para o jovem e o adolescente não se deixar dominar pelas investidas do pecado em sua vida, se ele deseja submeter-se à vontade de Deus. Diz o salmista: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 9. Essa é a maneira pela qual o jovem ou adolescente pode manter-se puro diante de Deus, observando os princípios e orientações conforme a palavra de Deus. O outro tema apresentado no evento Eu Escolhi Esperar foi o grave problema da depressão, que foi ministrado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim. O pastor Elinaldo, usando sua experiência de quem dirigiu a juventude por mais de 20 anos, bem como as orientações da palavra de Deus e os conhecimentos científicos, demonstrou que a depressão é uma doença, mas pode ser prevenida e curada com terapia espiritual e psicológica. Na palestra sobre depressão, o pastor Elinaldo também fez referência à experiência que teve quando ainda obreiro jovem e sofreu grave depressão, que o afastou de todos os seus trabalhos na igreja e na universidade, e deu orientação aos jovens sobre como prevenir e vencer a depressão, indicando 3 providências: agir no lado espiritual, com oração, leitura da Bíblia e no louvor a Deus; no lado emocional, com apoio da família e de pessoas confiáveis; e, por fim, o tratamento médico e psicológico, se necessário. O evento Eu Escolhi Esperar, voltado para jovens e adolescentes, foi de grande proveito para a juventude, tendo em vista que os temas abordados são de grande atualidade nos dias em que vivemos, quando o índice de depressão e suicídio tem atingido jovens no Brasil e no mundo em níveis preocupantes. As orientações dadas, com base na palavra de Deus, foram de grande valor para a juventude cristã. A Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte realizou mais uma escola bíblica para obreiros. A Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, a IEADERN, sob a presidência do pastor Martim Alves da Silva, que também preside a Convenção de Ministros da denominação, realizou mais uma escola bíblica de obreiros, a EBOERN, dias 21 a 24 de maio. Neste ano, a EBOERN teve como tema Ministério Sem Censura e reuniu centenas de obreiros do estado e de outros lugares do país. Durante os dias da escola bíblica, houve estudos e mensagens edificantes para todos os obreiros, bem como para as esposas dos obreiros. Ministraram a palavra os pastores Ciro Zibordi, do Rio de Janeiro, Ailton Júnior, de Pernambuco, José Carlos, da Paraíba, Manuel Messias, de Santa Catarina, dentre outros convidados, além de pastores locais, como o pastor Martim Alves, presidente da IADERN, Francisco Miranda, Elinaldo Renovato e Abdênico Xavier. No próximo programa, traremos informações detalhadas sobre a EBOERN. A DEPAR realiza mais uma campanha de evangelização em Parnamirim. A Assembleia de Deus em Parnamirim realizou mais uma campanha de evangelização, a CEADEP, envolvendo congregações da Área 1, que inclui as congregações dos setores 1, 2, 7 e Templo Sede. O evento teve a direção dos coordenadores de missões do setor 1, Sandré Hildo, e do setor 2, o irmão Leonardo. O coordenador de missões da ADEPAR, presbítero Gledson, fez a abertura com a oração inicial. Em seguida, houve um momento de louvor com a cantora Gi Oliveira, seguido de louvor pelo conjunto de senhoras, do irmão Assis e novamente a irmã Gil de Oliveira. Logo após, o irmão Gleidson, diretor do Departamento de Missões, assumiu a direção da cruzada. A leitura bíblica foi feita pelo pastor Francilane, coordenador do setor 1, seguido de oração pelo presbítero Eduardo, coordenador do setor 7. A seguir, houve mais um louvor pelo grupo As Vitoriosas. Em seguida, o diácono Eugênio Duarte, do DEMID, fez a oração pelo pregador. Logo após, foi dada a oportunidade ao pregador do evento, o evangelista Fábio Cristiano, que ministrou a palavra de Deus com muita unção, levando as pessoas a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, na exposição do Evangelho. Logo após a mensagem, foi dada a oportunidade ao presbítero Valdenir, dirigente da Congregação de Parque de Exposição 2, que fez a oração final, seguida de bênção apostólica pelo presbítero Eduardo, coordenador do setor 7. Mais uma vez, a mensagem do Evangelho de Jesus foi pregada com muita dedicação e entusiasmo, em cumprimento à sua ordem de pregar o Evangelho a todas as pessoas e em todos os lugares. Esse foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida.
Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus queridos irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez agradeço a Deus por ter vocês assistindo esse programa pela internet. E eu quero orar por vocês. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez louvo a Ti, Senhor, por ter esses irmãos e amigos, evangélicos e não evangélicos, que nos acompanham no Fonte de Vida há tantos anos. Abençoa a vida de cada um, abençoa suas famílias e seus lares. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.